Olá, turminha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu quero desejar a cada um de vocês as bênçãos do bom Deus para você e todos da sua família. Eu sou o pastor Marcelo Leutier e a nossa aula de hoje será sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Olha que fotos legais eu recebi. Essa foto daí é Lívia, Laís e Letícia assistindo a nossa aula num Cafofo massa aqui em Caruaru. Que legal! E depois da aula, claro, foram fazer as suas atividades. Que coisa boa! E essa foto de Samuel em Recife, também prestigiando a nossa aula. Que legal! Parabéns, Samuel! E olha, se você quer que sua foto possa também aparecer aqui no vídeo, manda para mim, que eu vou ficar muito feliz em fazer esse registro aqui de você participando de nossas aulas aos domingos de 9 horas pela manhã. Fica a dica aí, compartilhe o vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal para que outras pessoas também possam ver as nossas aulas. Deus te abençoe. E hoje é domingo, dia de Escola Bíblica Dominical. Vamos orar para iniciar a nossa aula? Querido Deus e Pai, queremos te louvar e te honrar o teu nome. Obrigado, Senhor, por esse momento que estamos juntos, de forma online, mas que podemos aprender um pouco mais da tua palavra. Me abençoa e abençoa todas as crianças durante essa aula. Em nome de Jesus. Amém. Existe um versículo na Bíblia, lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 27, que diz que devemos caminhar no caminho certo. Vamos ver esse versículo, como é que ele fala direitinho aqui na Bíblia. Provérbios, capítulo 4, versículo 27, que diz o seguinte: evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Vê que interessante. A palavra de Deus nos orienta o caminho que devemos andar. Porque Deus se preocupa em nos dar a direção do caminho que devemos andar. Porque é um caminho bom, porque é um caminho agradável e porque é um caminho perfeito. E que não vai acontecer nada de mal com a gente se obedecermos a palavra do Senhor. E esse mesmo versículo me lembra muito a história de Ló e sua família. Vamos entender um pouquinho melhor essa história fazendo uma breve recapitulação da aula anterior, porque Ló foi um dos personagens da aula sobre Abraão. Ele estava lá na história de Abraão, logo no início, quando Abraão recebeu o chamado. Você se lembra quem é Ló? Você lembra o grau de parentesco que Ló tinha com Abraão? Será que você consegue se lembrar agora? Deixa eu dar um tempo aí. Será que você se lembrou? Se você disse que Ló era sobrinho de Abraão, acertou. Muito bem, isso prova que você está bem conectado com a palavra de Deus. Então, Ló era sobrinho de Abraão. E vamos entender um pouquinho essa história, revendo alguns passos da trajetória de Abraão e Ló. Abraão estava com seu sobrinho Ló no Egito. Agora, do Egito, ele volta para Betel. Chegando em Betel, depois que eles se instalaram, teve uma confusão com os empregados de Ló, com os empregados do tio Abraão. Confusão essa por causa dos animais. Abraão não queria brigar com seu tio, Abraão não queria brigar com seu sobrinho. Preste atenção, Abraão não queria discutir com o seu sobrinho. Então o que aconteceu? Ambos, conversando, decidem se separar. E Abraão faz uma proposta para Ló: escolha o caminho que você quer ir e eu irei para o outro lado. Então Ló escolheu um caminho e Abraão prontamente foi para o outro lado. O caminho que Ló seguiu foi um caminho que ele viu muito bom, fértil, um caminho muito agradável, e ele começou a seguir o caminho dele. Só que aquele caminho levava para uma cidade chamada Sodoma,
olha o que a Bíblia diz sobre a característica das pessoas que moravam naquela cidade de Sodoma. Está lá em Gênesis capítulo 13, versículo 13. Olha só o que a palavra de Deus fala sobre aquele povo daquela cidade de Sodoma. Onde vivia uma gente má que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Naquela cidade existiam pessoas que praticavam pecados horríveis contra Deus. Vê as características daqueles moradores. Boa coisa não era Ló estar naquela cidade, mas foi a escolha dele. Ele decidiu escolher ir pelo caminho fértil, que era agradável aos seus olhos. Só que esse versículo, que fala de pessoas que cometem coisas horríveis ao Senhor, me faz lembrar aqui outro versículo que está lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que fala que todos nós somos pecadores e estamos separados da glória de Deus. Você sabe o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que eu penso, pecado é tudo aquilo que eu falo, pecado é tudo aquilo que eu faço que não agrada a Deus. Isso é pecado. E quantas vezes nós não cometemos pecados? Quantas vezes nós não falamos coisas que não agradam ao Senhor? Quantas vezes nós pensamos em coisas que também não agradam ao Senhor? E quantas vezes nós fazemos coisas que não agradam ao Senhor? Nós estamos pecando, nós estamos ficando longe da presença de Deus. Cuidado, não seja igual àquela cidade, que vai acontecer algo com a cidade. Mas vamos ver durante a nossa história o que vai acontecer com os moradores daquela cidade de Sodoma? Fica comigo e vamos descobrir o que acontece. Com o passar dos dias, Abraão recebe a visita de 2 anjos que estavam disfarçados de moradores da região. E eles se identificam com Abraão e dizem um recado de Deus para Abraão, avisando a Abraão que ele não se aproximasse da cidade de Sodoma e nem da cidade de Gomorra, porque Deus iria destruir essas 2 cidades, Sodoma e Gomorra, por causa dos pecados praticados por aquele povo que moravam nessas cidades. Porque, como diz lá, que eu já li para vocês, eles praticavam pecados horríveis ao Senhor. Só que Abraão ficou preocupado com o seu sobrinho Ló, porque ele sabia que Ló morava na cidade de Sodoma. Então Abraão prontamente não perdeu tempo e busca a presença do Senhor e pede a Deus para que Deus não destrua a cidade de Sodoma. Vamos ver como foi essa conversa entre Abraão e o Senhor. Está lá em Gênesis capítulo 18, do versículo 20 até o versículo 32. A partir do versículo 20, acompanha comigo aí na sua casa e com a sua Bíblia. Aí o Senhor disse a Abraão: há terríveis acusações contra a cidade de Sodoma e Gomorra, e o pecado dos seus moradores é muito grave. Preciso descer até lá para ver as acusações que tenho ouvido, se são verdadeiras ou não. Aí Deus manda 2 anjos, que são aqueles anjos que visitaram Abraão, e eles vão em direção à cidade de Gomorra, como diz aqui no versículo 22. A partir do versículo 23, olha só, Abraão perguntou: talvez haja 50 pessoas direitas na cidade. Nesse caso, vais destruir a cidade? Aí Abraão pergunta: talvez tenham 50 pessoas boas, 50 pessoas direitas. Vai destruir a cidade mesmo assim?
Olha a resposta do Senhor no versículo 26. O Senhor Deus respondeu: se eu achar 50 pessoas direitas em solo de Sodoma, perdoarei a cidade inteira por causa delas. Quer dizer, se tiver 50 pessoas direitas lá, Deus iria perdoar. Só que Abraão insistiu nesse perdão. Vê o próximo versículo, a partir do versículo 27. Abraão voltou a dizer: perdoa o meu atrevimento de continuar falando contigo, pois tu és o Senhor e eu sou um simples mortal. Pode acontecer que haja apenas 45 pessoas direitas. Destruirias a cidade por causa dessa diferença de 5? Deus respondeu: se eu achar 45, não destruirei a cidade. Abraão continuou: e se houver somente 40 bons? Por amor desses 40, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Aí Abraão ainda insiste, 50, 45, foi para 40, mas Abraão continua a dizer a partir do versículo 30. Veja só. Abraão disse: não fique zangado comigo, Senhor, pois eu continuo a falar. E se houver só 30? Deus respondeu: se houver 30, eu perdoarei a cidade. Abraão tornou a insistir: estou sendo atrevido, mas me perdoa, Senhor. E se houver somente 20? Por amor a esses 20, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Finalmente Abraão disse: não fique zangado, Senhor, pois esta é a minha última vez que vou falar. E se houver somente 10? Por causa desses 10, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Vê só, Abraão começou com 50, foi para 45, foi para 40, pulou para 30, pulou para 20 e concluiu com 10. E Deus deu a sua palavra que se existisse pelo menos 10 pessoas direitas naquela cidade, ele não iria destruir. Será que na cidade de Sodoma existiam 10 pessoas direitas? Os 2 homens que estavam na casa de Abraão foram para Sodoma. E eles chegaram na cidade. Ao chegar na cidade, eles encontraram Ló sentado próximo ao portão da cidade. Talvez Ló estivesse acompanhando lá, vendo o seu rebanho, vendo como seus trabalhadores estavam fazendo o serviço, vigiando, todo o seu patrimônio que estava lá na cidade de Sodoma. Então Ló, quando viu aqueles homens, percebeu algo especial. Ló percebeu que eles não eram homens comuns. Eles eram pessoas enviadas da parte de Deus. Então Ló foi ao encontro deles e se ajoelhou e prostrou-se em reverência àqueles 2 homens especiais. Então Ló os convidou para que eles fossem jantar e se hospedar em sua residência. Aí os anjos disseram: não, Ló, não é necessário, nós vamos passar a noite na praça. Por que eles queriam passar a noite na praça? Se lembra que Deus mandou 2 anjos lá em Abraão que dizia: eu quero ver se de fato o que está acontecendo é verdade, se aquela cidade está cometendo pecado. Possivelmente Ló sabia que aquela população que morava lá não era coisa boa e não queria que eles ficassem na praça sozinhos. Então Ló insistiu e eles foram para a casa de Ló. Chegando lá na casa de Ló, o que é que aconteceu? Ló chamou a sua esposa, chamou as suas 2 filhas e disse: olha, esses 2 convidados são muito especiais.
prepare um delicioso jantar para que juntos possamos comer e nos alegrar com a presença desses dois visitantes em nossa casa. E a esposa, as filhas, foi preparar aquele delicioso jantar. E botou a mesa, e eles estavam jantando, estavam conversando, estavam sorrindo. Mas enquanto eles estavam nesse jantar, vocês não têm ideia do que estava acontecendo. Algumas pessoas viram que Ló recebeu 2 homens, 2 visitantes na cidade. E logo a notícia se espalhou por toda a cidade de Sodoma. E de repente, o que será que aconteceu? Bem, sabe o que aconteceu? Enquanto Ló estava jantando e a notícia espalhou que Ló havia hospedado 2 pessoas em sua casa, toda a cidade, jovens e velhos, foram até a casa de Ló. Todos foram lá. Eles estavam assim, de uma forma feroz, de uma forma de raiva. Eles gritavam: Ló, cadê os homens que você recebeu em sua casa? Cadê esses homens, Ló? Traga-os para fora da casa, pois queremos praticar grandes maldades contra eles. Ló, de repente, ficou assustado dentro da sua casa e tomou uma decisão. Disse para os homens: fiquem aí, eu vou resolver essa situação. Então Ló saiu, fechou, trancou a porta e foi falar com os moradores. Por favor, se acalmem, são pessoas boas, eu estou hospedando eles, eles não são criminosos. Não façam nenhum tipo de maldade contra eles. Então a população ainda ficou com mais raiva e disse: Ló, você não é o nosso juiz, você é um estrangeiro em nossa cidade. Cale a boca, saia da frente, que iremos invadir a sua casa e vamos trazer esses homens para fora e vamos praticar maldade. Só que Ló não podia deixar aquilo acontecer. E eles, cada vez mais que Ló tentava se explicar com eles, mais eles ficavam com raiva, porque queriam praticar maldades contra aqueles visitantes, contra aqueles 2 homens que Ló recebeu em sua casa. Está vendo como era verdade o que Deus tinha ouvido falar? Que aquela cidade praticava maldades aos olhos do Senhor. Muitas vezes nós praticamos também maldades aos olhos do Senhor, com o que falamos, com o que pensamos e com o que fazemos, que não agrada ao Senhor. Os 2 anjos, quando viram que aquela situação estava saindo do controle, imediatamente eles abriram a porta da casa de Ló, puxaram Ló para dentro, colocaram ele em segurança, fecharam a porta e fizeram com que toda aquela população que queria invadir a casa ficassem cegos, para que eles não encontrassem a porta da casa de Ló. Foi aí que eles explicaram para Ló e toda a família que Deus iria destruir aquela cidade de Sodoma. Não só ela, como a cidade vizinha também chamada Gomorra. Então, a cidade de Sodoma e Gomorra seriam destruídas por causa do pecado que eles cometiam, que eram horríveis aos olhos do Senhor. Vejam só o destino daquela cidade. Mas só que os anjos sabiam que Ló era sobrinho de Abraão. E Abraão gostava muito do seu sobrinho e Deus gostava também de Abraão. Tanto é que Abraão é conhecido na Bíblia como amigo de Deus. Então Deus não queria também que Ló perecesse por causa do amor que ele tinha por Abraão. Então eles disseram: Ló, pegue a sua esposa, as suas filhas e fujam da cidade. Só que Ló ficou demorando para poder sair da cidade. Ló estava preocupado com o rebanho, estava preocupado com os seus empregados, estava preocupado com o patrimônio que
tinha investido naquela cidade, que estava todo lá, toda a sua fortuna. Só que os anjos, já era madrugada isso, os anjos disseram, a hora está chegando, Deus vai destruir essa cidade. Eles não tiveram dúvida, pegaram Ló pela mão, a esposa de Ló, as filhas, e os levaram para fora da cidade. E disseram para Ló, Ló, agora corra em direção à montanha, e não olhe para trás, e nem para esse vale. Quando Ló olhou a distância da montanha, disse, pelo menos, Senhor, peça que eu chegue naquela cidade de Zoar, que é um pouco antes da montanha, já que ela não vai ser destruída. Então eles disseram, muito bem, corra até a cidade de Zoar, mas não olhem para trás e nem para este vale, porque o Senhor vai destruir a cidade de Sodoma e de Gomorra. E Ló, com as suas filhas, com a sua esposa, começaram a correr. E no caminho que eles estavam indo em direção à cidade de Zoar, de repente, a esposa de Ló olhou para trás. Só que os anjos de Deus disse, não olhe para trás. E ela, quando olhou para trás, ela virou instantaneamente uma estátua de sal. Ela morreu. Só que Ló continuou. Ló obedeceu. Ló e suas filhas, eles obedeceram à voz do Senhor. Ló possivelmente não deixou que as filhas olhassem para trás e continuou correndo em direção à cidade de Zoar, onde eles ficariam protegidos contra a ira do Senhor por causa do pecado que habitava na cidade de Sodoma e Gomorra. E esse foi o resultado daquelas duas cidades. A destruição, porque era uma cidade que cometia pecados horríveis aos olhos do Senhor. Após aquela terrível madrugada de destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, quando amanheceu o dia, Abraão foi a um lugar onde ele poderia ver de longe aquelas cidades que agora eram só ruínas pegando fogo. Porque a única coisa que sobrou daquelas cidades foram as ruínas em chamas. Deus poupou a vida de Ló e suas filhas, porque Deus tinha compaixão pela vida deles. Assim como Deus tem compaixão sobre as nossas vidas e nos deu Jesus Cristo como seu único Salvador da nossa vida. Jesus veio ao mundo por ter compaixão de nossas vidas. Jesus veio ao mundo para que nós pudéssemos nos aproximar novamente de Deus, agora livres do pecado. Você tem Jesus Cristo como seu Salvador? Você já pediu perdão a Deus das coisas erradas que você cometeu? Olha, a cidade de Sodoma foi destruída, porque infelizmente não tinha pelo menos 10 pessoas boas para que a cidade não fosse destruída. Se lembra que Deus tinha feito um acordo com Abraão, se pelo menos tivesse 10 pessoas, pois não existia naquela cidade. Pois naquela cidade só foram poupados Ló e as suas duas filhas. Nem a esposa de Ló escapou, porque a esposa de Ló desobedeceu uma ordem dada pelos anjos, que foi a ordem de não olhar para trás. Se lembra do versículo que eu li com vocês logo no início da aula, lá de Provérbios, que dizia, não se desvie nem um só passo do caminho certo. É o que a palavra de Deus tem nos ensinado, que devemos andar em caminho certo, no caminho que nos leva à salvação em Jesus Cristo. Jesus veio ao mundo porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus tem compaixão sobre todas as vidas que estão nesse mundo. Lá na história de Ló, Deus enviou 2 anjos. Na nossa história hoje,
Deus enviou Jesus Cristo para vir ao mundo. Jesus nasceu, cresceu, foi condenado injustamente e morreu na cruz para me salvar e te salvar. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu espero que você esteja acompanhando as nossas aulas. E eu espero que você cresça na palavra de Deus a cada dia, conhecendo mais a pessoa de Jesus Cristo. Fica conosco, fica conectado e até a próxima aula no domingo que vem, de 9 horas da manhã. Pois o dia já está marcado, a hora já está marcada. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, teremos a nossa classe de Escola Bíblica Dominical online. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde neste domingo abençoado por Deus. Vamos orar? Querido Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela história de Ló, que nos ensina que devemos andar no caminho correto e não nos desviarmos para nem à direita e nem à esquerda, e que possamos seguir sempre em frente, obedecendo aos Teus mandamentos e aos Teus princípios bíblicos que estão na Tua palavra. É isso que eu oro e te agradeço e te peço pela vida de todas as crianças que estão nos ouvindo agora, nesse exato momento, e que elas possam guardar essa palavra no seu coração para não pecar contra ti, ó Deus. É isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.